continuando, gente, a gente está aqui com o nosso convidado de hoje, Jansen, que é o gestor do RC Hub, né? Esse ecossistema de soluções que a plataforma PAN faz parte. Então, muito obrigado, Jansen, por ter se disponibilizado de vir aqui nos prestigiar hoje. Eu que agradeço o convite, né? E é um prazer estar aqui com vocês. Estou vendo que o projeto está bem forte, assim, né? Acompanhei as outras lives também. E é um prazer estar aqui para compartilhar um pouco do conhecimento também. Excelente. Jansen, conta um pouquinho pra gente sobre você, sobre a sua trajetória. Eu separei alguns conteúdos aqui pra gente bater o nosso papo hoje, que o intuito na nossa live é falar um pouquinho sobre o comercial, né? Atendimento ao comercial, o que é esse tão falado comercial que faz isso, né? O setor é uma pessoa, o que é? E como a tecnologia pode agregar ao pessoal que é do comercial. Então, vamos começar do início, né? Com 12 anos de idade eu comecei a trabalhar no setor comercial, então já faz um tempinho. Eu tenho, assim, profissionalmente mesmo, 16 anos atuando na área comercial. Tive a oportunidade de passar por diversos segmentos, desde a venda de produtos, venda de serviços, produtos também voltados para a tecnologia, educação. Então, com isso, eu pude entender algumas vertentes da área comercial, algumas práticas, alguns processos. E claro que nem todos são aplicáveis em todos os modelos de negócio. Sim. Mas eu consegui ter uma visão um pouco assim, mais ampla do que é o segmento do comercial. E pelo que você me falou, a primeira pergunta é bem comum, né? Exato. Você falou de o comercial era quem? É uma pessoa? Acho que vocês já passaram por isso. Aquela pessoa do comercial, a mocinha do comercial, o rapaz do comercial. E muitas vezes a gente traz para uma pessoa, né? Exato. Mas na verdade, a área comercial é um setor da empresa, é um setor que deve ser bem estruturado, deve ter processos definidos, deve ter práticas e ações bem definidas para que ele possa ser um setor efetivo. E muitas vezes, Maria, a gente vê que pessoas acabam dando pouca importância, na verdade, ao setor comercial, porque elas acreditam que o comercial é só uma parte final. Sim. E eu acho que o mais interessante disso também é que se a gente identificar como um setor, a gente vai entender que precisa de processos, precisa de um caminho a ser seguido e precisa de uma plataforma para consolidar. Exatamente. E você falou tudo quando você disse que é um setor. Por que é um setor? Porque você não tem aquela pessoa só. O comercial é tudo um aglomerado de pessoas trabalhando por trás que faz com que você tenha ali uma pessoa específica para fazer toda a prospecção, para você conversar, para você falar com o seu lead, para que o seu lead entre naquele tão famoso funil, que muito se fala sobre funil de vendas, né? Então, isso é um setor, efetivamente, porque tem toda uma estrutura por trás, né? Não é só uma pessoa. E um ponto legal é que muitas vezes a gente acaba dizendo que o comercial é só o setor de vendas. Mas, na verdade, o departamento comercial ele começa bem antes disso. Sim. Porque ele é responsável por poder fazer todo o relacionamento com o cliente e até mesmo um pouco antes disso, quando ele é um prospect ainda. Que ele às vezes não conhece a sua solução, que ele não conhece o que você faz, mas através de um contato, às vezes uma prospecção ativa, às vezes de um conteúdo que é colocado com a intenção de atrair e trazer aquele cliente que às vezes só está passando os feeds lá no Instagram, ele possa entender quem você é e começar a consumir o seu conteúdo até virar um cliente. Então, o comercial é mais do que isso, né? É mais do que só venda. É todo o processo até chegar à venda e continuar, na verdade, no pós-venda. E conversando com a sua divulgação da sua empresa, né? Porque como é que você vai fazer com que o seu lead, seu prospect ou o seu cliente entre em contato com você? É por todo um segmento ali que você ou trabalha nas redes sociais, ou você trabalha com posts no seu site, blogs, né? Ou a divulgação na rádio, na TV, não sei. Mas tem todo um caminho que precisa ser percorrido até chegar ao comercial. Verdade. Hoje, eu vejo que muitas pessoas acabam tendo um pouco de dificuldade em estabelecer o comercial, porque elas só acreditam que vai dar efeito quando elas fazem uma ação e essa ação automaticamente vai gerar venda. Mas muito pelo contrário, você faz uma ação, essa ação gera relacionamento. O relacionamento gera venda. Exato. E você tem que estar preparado para atender o cliente quando ele chegar. Então é isso que faz a diferença, é isso que faz o comercial efetivo.
Exato, e sempre veja que a gente sempre está conversando sobre comercial, sobre as demandas, mas tem uma coisa que sempre está muito vinculada, que é o quê? Tecnologia, porque é por meio dela que a gente vai ter todas as conversas, vai saber da onde está vindo o meu lead, como é que eu vou me comunicar com ele. Todas essas demandas, elas começam pela utilização de uma tecnologia. Perfeito. E antigamente, como era feito alguns anos atrás, todo o processo comercial era feito muito físico, muito manual. Então você muitas vezes começava o seu dia com uma boa qualidade de atendimento, mas terminava o seu dia cansado, já bem frustrado às vezes pela quantidade de não que você tomava e tendia a ter uma má qualidade no atendimento no final do dia. E também as empresas tinham grandes equipes de comercial e não conseguiam manter o mesmo padrão. Porque cada pessoa é diferente, então o atendimento ele era diferente. Sim. E hoje a tecnologia ela vem ajudando a gente a manter um padrão, dar mais facilidade na comunicação, rapidez e até mesmo a humanização. Porque a gente pode já estipular algumas respostas, algumas frasezinhas que a gente consegue deixar como sendo mais fluentes, né, para o nosso público, porque a gente tem que entender quem é que a gente está falando. Uma mensagem padrão ali. Uma mensagem padrão, porque até um dado bem legal, que para quem vende online, tem uma informação que eu acho muito forte, que se você responder uma pessoa que chega por um canal, pelo Instagram, por algum gatilho que você colocou lá, algum CTA, para chamá-la para fazer alguma ação, se você responder até em 5 minutos, aumenta em 100 vezes mais a chance de continuidade da conversa. Porque existe muito aquela métrica no marketing, que recebi 10 mil leads, mas só consegui continuar a conversa com tantos. Sim. Talvez o gap está no tempo que você dá o atendimento para aquela pessoa. Exato. E além disso, tem uma outra demanda que eu sempre vejo muito, que é você alimentar aquela pessoa que entrou em contato com você, né? Porque não adianta você responder rápido, oi, tudo bem? Pronto. Não, vamos, né, ter uma conversa, vamos alimentar, seja mais interativo, né? Tem ali as informações. Isso é uma coisa que a tecnologia ajuda. Isso. E você falou de antigamente, eu fico imaginando, que era pegar aquelas listas, telefoninho aqui e falar, esse aqui parece meu perfil. Liga e fala. E aí a gente vê toda essa evolução, né, da tecnologia, onde agora você consegue criar um post ou pega um dado, né, e dispara para vários leads ali. E aí, o dado hoje está muito fácil de acessar, né? Você tem o LinkedIn, você tem a rede social, você tem sites, que você consegue ter todos os contatos das pessoas ali. Perfeito. E sem contar que a gente fala de contato, a gente fala desses dados, mas tem um ponto a mais que a tecnologia traz. Antigamente as pessoas estavam tecnicamente totalmente desconectadas. Eu estava no meu trabalho, com o meu telefone, você estava em outro lugar. Hoje não. Talvez a sua empresa tenha presença na mesma rede social ou no mesmo ambiente virtual que ele frequenta. Então você já vai diminuir aquela necessidade de dizer quem você é para uma pessoa que nunca te viu. Agora você vai poder falar, olha, a minha empresa tal, ele poder relacionar algo que ele já tenha visto, algum tipo de anúncio, ou até mesmo um conteúdo que não tenha teor talvez de venda, mas você pode compartilhar conteúdos e aquele conteúdo já ser notório para aquele cliente. Nossa. Então essa é uma facilidade que a tecnologia, né, em todas as pontas, consegue trazer. E eu até estava falando aqui um pouquinho antes, assim, conversa de bastidores, né, que depois que a tecnologia está inserida, não tem como voltar atrás. Você vai precisar sempre estar se atualizando e trazendo soluções que possam trazer eficiência, resultado e principalmente aquele equilíbrio entre atender rápido e ter humanização. Sim. Porque o cliente também hoje ele tem um pouquinho de aversão quando é um sistema totalmente robotizado, né? Sim, exatamente. E a gente precisa dar esse equilíbrio, né? Da essência do comercial, que é o relacionamento, aos processos automatizados. Exato, porque eu acho que ninguém gosta de você ter que entrar lá e ter todos um segmento de robotização. Clica aqui para sim, para não, clique 1, 2, 5, 10, 20, enfim. Eu acho que isso acaba dificultando muito e essa era uma necessidade que a gente mesmo tinha aqui, sabe, interno, como empresa de tecnologia. Que não dá pra... O nosso cliente está aperreado ali, ele está cheio de demandas para fazer, ele não tem que ficar clicando 1, 2, 3, ele quer só falar com alguém. Então,
sempre tendo essa ideia de humanização, a gente já disponibiliza, clica lá no chat, já vai abrir, já vai cair para alguém e alguém vai responder. Isso a gente está falando do comercial, mas isso é também para as outras áreas. Como a gente é uma empresa de tecnologia e tem produtos, os produtos precisam de suporte normalmente, e aí a pessoa tem essa facilidade. Então, essa facilidade já começa internamente e já se abre para o externo, né? Da facilidade do nosso lead, do nosso prospect conversar com a gente. E tem um ponto legal que eu achei bem interessante essa sua fala, que é o atendimento, no geral. Vocês atendem demanda. A comunicação ela pode ser aberta ou pode ser talvez bem específica. Às vezes a pessoa tem só uma pontinha para falar e a gente tem que estar preparado para responder isso. Mas tem pessoas que vai querer contar um contexto todinho, vai querer ter um entendimento maior do que ele está sentindo, porque às vezes nem ele sabe o que ele quer. Exato. Então essa é a importância do atendimento, quando a gente fala tanto no comercial como em qualquer outra área, é ser mais voltada à pessoa, para que daí você possa entender qual é a necessidade e oferecer o serviço, o produto ou a solução, ou às vezes até mesmo só o ombro amigo. Porque tem cliente que às vezes ele entra em contato e ele não quer uma solução, ele quer ser entendido. Exato. Só que depois de ser entendido gera relacionamento, e o relacionamento gera demais ações. Exato. Isso é o customer centric, né? Que muito se fala, e as pessoas devem ter ouvido falar muito sobre isso, que é o cliente no centro. Porque vai além do sucesso do cliente. Customer centric é quando você passa a ter uma cultura de centralizar o seu cliente em todas as demandas que tem na empresa. Perfeito. No comercial, quanto no interno. Um ponto legal, até pegando nessa sua área mesmo, uma vez eu escutei a diferença entre o foco no cliente e o foco do cliente. Por muito tempo a gente falou no foco no cliente, era a empresa olhando para o cliente. Mas o jogo muda quando você vê o foco do cliente, como é que o cliente vê o seu negócio, como o cliente quer ser atendido, como o cliente quer ser percebido quando ele entra na sua loja física ou no seu ambiente virtual. Sim. Então isso faz uma diferença e realmente você consegue customizar o seu atendimento para atender melhor o cliente da forma que ele precisa e deseja ser atendido. Sim. Isso facilita o teu processo de venda e todos outros processos dentro da empresa, porque a empresa vai pensar na cabeça que o cliente quer estar com você. Sim, e isso, querendo ou não, tudo isso que a gente está falando é o que a Pan traz, né? Ela já nasceu com essa ideia de fluidez organizacional, porque você só possui fluidez organizacional quando você faz gestão. E muitas das tecnologias que a gente tem no mercado, elas não estão voltadas para gestão. Geralmente elas estão voltadas para resolver um determinado problema, mas não para fazer a gestão. Então eu tenho ferramenta tal para resolver tal problema, ferramenta tal para resolver isso, outra ferramenta para aquilo. Mas quando você tem uma única ferramenta que faz resolve todos os problemas e ainda te dá os dados para que você faça a gestão, e assim você tem uma organização fluida, é totalmente diferente, né? É o sonho de consumo para a gente, na verdade. Exato. Porque a gente consegue integrar áreas, comunicações internas e externas, porque pensa num público que também precisa de uma comunicação voltada para ele, é o setor comercial. Sim. Porque, como a gente, que muitas vezes, eu vou até fazer uma brincadeira, né? Às vezes a gente tem aquela voz na nossa cabeça, né? Que a gente está preparado para falar alguma coisa, mas fica discutindo com a nossa voz interna antes de chegar e dar uma resposta. Sim. O comercial funciona assim. Antes do cliente receber uma resposta do departamento comercial, existe muita comunicação interna. Então é necessário também ter um bom sistema de comunicação para que o setor comercial fale uma linguagem só. Exato. Então é tanto você se organizar para falar para fora, só que primeiro você tem que se organizar as falas internas. Então você precisa dos dois pontos, né? E é muito interessante você falar isso, porque o PanChat, que é o nosso novo produto que a gente está lançando no mercado, ele tem justamente esse viés, onde você consegue falar externamente com os seus clientes ali, com os seus leads, os seus prospects, mas você precisa tirar uma dúvida com alguém internamente. Aí você vai pegar o celular? Não, porque às vezes as empresas não permitem que você tenha o celular pessoal, ou tem uma outra política que você não pode estar utilizando ali para demandas internas, né, no seu celular pessoal. Então, o PanChat, ele veio para também solucionar essa questão. Então, direto do PanChat, você consegue ter uma conversa interna com as pessoas que estão participando, com as pessoas que fazem parte da plataforma. E ali você precisa tirar uma dúvida, então já manda a dúvida, volta para conversar com o seu cliente e já, tá aqui. Ou, inclusive, chamar essa pessoa mesmo para fazer parte.
chama essa pessoa que vai fazer parte e aí eles estão conversando, né? Até mesmo o lead ou o cliente, ele consegue ver quem está falando. Então, bem dinâmico, né? Dinâmico, fluido. Que é perfeito porque um atendimento robotizado, eu vou até fazer um exemplo que é bem comum, quando provavelmente você que está assistindo já passou por uma situação parecida como essa. Você talvez está num shopping, está numa loja, aí você passa próximo da vitrine e alguém já te chama para entrar, começa a te abordar para fazer a venda. Tem gente que vai entrar numa boa e tem gente que vai sentir uma certa repulsa, vai falar, não, tô só olhando, ou às vezes não responde, deixa em paz. E acontece isso no ambiente virtual. Sim. Então, às vezes, a pessoa está empolgada falando com você, contando um problema, e você precisa de uma comunicação interna para resolver, mas se isso demorar, ou você dá um bloqueio naquela comunicação da pessoa, parece que perde a continuidade. Sim. E a pessoa não vai querer mais voltar. Então, essa ideia de poder convidar uma outra parte para dentro da conversa traz o mesmo dinamismo de você estar numa roda de amigos sentado. Exato. E precisar de o apoio de alguém. Olha como humano se torna esse processo. Quanto mais humano for esse processo nesse atendimento, você que tem uma empresa, você que tem um setor comercial que precisa otimizar as vendas, pode entender que se seu atendimento for humano e personalizado, você vai conseguir estar mais próximo do seu cliente. E seu cliente ele não vai estar ali só porque ele depende somente do produto, mas é porque ele gosta de se relacionar com você. Ele acha fácil. Acha fácil. Acha interessante, produtivo e rápido. É tudo que a gente precisa. Exatamente. No dia de hoje corrido, a gente não tem muito tempo para esperar muita coisa. E questão, e essas informações, né? Aí, uma outra questão que eu também, você estava falando, né, que o físico tem essa questão de você entrar numa loja e você ficar sendo abordado constantemente. No virtual, como seria isso? Você está ali sendo bombardeado de mensagens e é muito mais complicado, porque no virtual você só dá um bloco ali, ó. Uhum. Quando o cliente, o lead, dá um bloco, esqueça, você já perdeu o contato com ele. Perfeito. Então, olha só a questão do humanizado. No virtual, ela tem que ser vista de forma dupla, praticamente, porque um bloco fica bom. E eu acho tão interessante isso que até mesmo quando a gente olha para a PAN, que o símbolo da PAN, o mascote da PAN, é o Panzito. Ele é humanizado, eu estava até brincando. Descolado. Ele dá tchauzinho, dá uma piscadinha aqui do nosso lado. Então a gente pensa assim, que ninguém gosta de ser atendido de uma forma mecânica e nem carrancuda. Então muitas vezes a nossa mensagem também, o nosso contato virtual, ele precisa passar essa leveza e precisa passar um pouco da alegria daquela solução. É claro que dependendo do setor que você trabalha, vai ter que ter uma negociação, uma conversa um pouco mais burocrática, uma linguagem um pouco mais formal. Mas, em geral, as pessoas não gostam de ser abordadas de uma forma formal demais. Sim. Então, quando alguém te chama lá pelo nome e sobrenome, você já vê, eita, eu acho que é uma máquina, ou então uma cobrança, né, que alguns falam, já tem medo disso. Mas quando você humaniza esse atendimento, essa abordagem, você causa proximidade. E aí vai ficar mais fluida a conversa. Sim. Exato, perfeito, é isso mesmo. E aí, só fazendo uma adenda aqui na nossa live, se está fazendo sentido para você tudo isso que a gente está falando, você pode marcar uma demonstração para falar com a gente no nosso site, pan.ws, ou você pode deixar uma mensagem aqui e depois a gente entra em contato com você. Ou também você pode mandar uma mensagem pelo direct. Isso tudo é para mostrar para vocês que a gente acredita muito no nosso produto e a nossa comunicação também é fluida. Então você pode entrar em contato por onde você quiser. Perfeito, tá vendo? Não é só uma teoria, é uma prática. Exato, né? Exatamente, é uma prática. E aí, Jansen, a gente está no primeiro tema que eu falei, que vai fluindo aqui, né? Mas eu separei algum outro tema aqui, que é dicas para quem está começando a utilizar o virtual para vendas, para prospecção, para comunicação com o cliente. Perfeito. Então, uma dica que eu quero já iniciar por ela seja acessível. Como assim, gente, ser acessível? Se eu vendo online, eu vou ser acessível. Muitas vezes não. Muitas vezes a gente entra em sites e luta para encontrar o contato
luta para achar um caminho para a gente poder falar com a pessoa, tirar uma dúvida. Então, se você tem um produto ou um serviço que você está começando a vender online, talvez mais importante de você detalhar de ponto a ponto do seu produto é você mostrar que ele existe, mostrar a finalidade dele e dar o contato, o seu contato, para que o cliente possa interagir com você, tirar dúvidas, e ali talvez seja o lugar ideal para você passar mais detalhes do produto ou do serviço. Porque se ele só entrar na sua página, ler tudo e sair, você não vai saber quem ele é, você não vai ter contato com ele. Mas se você conseguir colocar alguns gatilhos para que ele possa entrar em contato com você e tirar dúvidas, perguntar alguma coisa, não somente aquelas perguntas que a gente costuma ouvir, qual é o valor, né? Qual é o preço, mas perguntas que possam ser coerentes com o produto. Com certeza você vai aumentar a possibilidade de ganho com esse cliente. E outro ponto, que talvez seja até o principal, é entenda para quem você está falando. Um erro muito comum no digital é você ser genérico demais na sua comunicação e acaba não falando com ninguém. Porque quando você lê um texto muito abrangente, muito aberto, o público ele vai ter dificuldade de se identificar com aquele conteúdo. Então vai ficar uma coisa muito ampla. Tem uma vertente educacional que fala que quando você vai conversar ou apresentar um pitch, um trabalho, você tem que entender que você não está falando com pares. São pessoas que estão entendendo o que você está falando, mas sim com ímpares. Então, sempre que você vai falar, é uma pessoa ímpar, ela não vai saber. Então, ele seja o mais didático, o mais claro possível, porque são pessoas ímpares. Perfeito. E sem contar que hoje a gente também tem um mundo com muitas distrações. Então, se você vende online, tem que entender quem é realmente o seu público e quem é o seu concorrente. E o concorrente não é só aquele que vende o mesmo produto que você. É o concorrente que concorre à atenção do seu cliente quando ele está no digital. É diferente pensar dessa forma, né? Com certeza, porque eu até brinco assim. Uma vez eu estava com uma ação com uma empresa onde eu atuava, que o meu maior concorrente era, na verdade, o Big Brother. Nossa! Não vendia produto nenhum. Mas o meu público, que era um público que se encaixava com o público que assistia o Big Brother, ele, na hora que a gente postava, que tinha as postagens lá programadas, era também mais ou menos a hora que tinha algumas postagens que tinham do Big Brother. Os patrocínios. Os patrocínios. Que legal. Então a gente acabou mudando o horário da nossa comunicação com o nosso cliente e isso aumentou o nosso resultado. Sim, porque ele faz o comparativo ali na hora. Porque a internet ela vai dividir a atenção. Então, se você segue muitas páginas daquele conteúdo, aquele conteúdo vai ser replicado para você. Sim, e não tem essa questão dos algoritmos, que a gente, tô falando alguma coisa aqui, eu recebo uma mensagem sobre o que eu tô falando. Então, ao mesmo tempo que você está vendo o Big Brother, como foi o teu exemplo, e tem o anunciante que está ali falando sobre aquilo, o próprio algoritmo vai identificar e já vai pegar aquela tua postagem que você acabou de postar fresquinha ali e já vai mostrar pro seu lead, né, pro seu cliente. Perfeito. Por isso que quando às vezes a gente está na internet pesquisando sobre vendas, pesquisando sobre a área comercial, começa a aparecer diversos cursos online, diversos treinamentos da área, porque ele está fazendo essa leitura. Então uma dica também é para você, ao procurar ou postar conteúdo, esquece aquelas hashtags, aqueles textos que falam com pares seu, com pessoas que também vendem o mesmo produto. Sim. Tenta colocar palavras e hashtags que sejam mais usados pelo seu público. Às vezes são palavras que não faz muito sentido no teu texto. Então você arranja um textinho lá embaixo, então bota só as hashtags mais isoladas, porque o seu foco é atender e entrar, vamos dizer assim, na jornada de compra do seu cliente. Então você tem que fazer toda a sua comunicação, estratégia e pensamento comercial voltado a atravessar essa linha. Sim. Porque eu vou dar sempre o exemplo do produto para emagrecimento, eu até brinco assim. Que a pessoa que está querendo emagrecer, ela vai começar a buscar academia, dicas de nutrição, e você pode vender um produto fora disso. Mas esse público é o público que compraria o seu produto. Então você tem que ter palavras que atravessem a jornada de compra dele. Sim. Vertentes, né? Que você pode estar utilizando ali para pegar cada vez mais o público, né? O seu público-alvo. Perfeito. Legal. E aí, são várias dicas que a gente consegue fazer para que a gente consiga utilizar o virtual ao nosso favor no comercial, mas também como é que eu faço para reter e fidelizar? Pronto. Reter e fidelizar. Relacionamento.
Mas sabia que sim. É simples, mas é complicado. Exato. Porque a gente às vezes tem problemas de relacionamento com a gente mesmo. Sim. Às vezes a gente acorda, se olha no espelho e não gosta, e tem dia que a gente está de mal com a gente. Estressado. E isso acontece. Só que o nosso cliente também sofre isso. Então a gente, como empresa, a gente tem que estar preparado para se relacionar com o cliente em dias bons e em dias ruins. Sim. Então nós devemos estar presentes na vida do cliente e disponíveis. Então, no caso, um canal como um chat, como Sim. esse, a gente pode estar aberto tanto no momento da venda, porque é muito comum, muitas empresas têm um bom atendimento no momento da venda, mas depois que o cliente compra o produto, não consegue falar com ninguém mais. E outros, o cliente tem dúvidas. Tem dúvidas, às vezes comprou o produto, não tem nenhum problema específico, mas ele precisa, assim, ser acompanhado, ter um contato mais próximo, e ele começa a perder o gosto de falar com a empresa quando a empresa começa a ter dificuldade ou colocar etapas demais nesse processo. Então, para você fidelizar um cliente, você tem que ter um bom relacionamento atendendo as demandas básicas dele, que é necessidade de alguma informação, acompanhamento, e se tiver uma resolução de problema, é engraçado até falar no Reclame Aqui, né? Que tipo assim, tem empresas lá que são campeãs de respostas, são bem avaliadas, mas elas também têm muito problema. Sim, não adianta nada, né? A diferença é que, tipo, ela conseguiu atender. Então, se o cliente se amenizou com isso, então mostra que você tem um bom relacionamento, apesar que nem sempre isso vai ser um grande ponto, porque você está tendo problemas recorrentes. Exato. Então, se você quiser fidelizar, o chat é um grande canal, a disponibilidade é um grande canal, deixar claro quais são os horários de atendimento. Sim. Isso é importante demais, porque se você falar que está disponível o tempo todo, o cliente vai entender que é o tempo todo. Então ele vai entrar em contato com você. E aí você não pode reclamar depois, né? Porque você falou que estava disponível. Então, se você deixar claro os horários de atendimento, tem uma boa fluidez também na retomada da conversa, porque às vezes você começou a conversar hoje, vai ter que terminar amanhã, por causa do horário de utilização da sua empresa, de funcionamento. Então tem uma boa fluidez, deixar as conversas salvas, com segurança. Histórico, auditoria. Eu sempre bato muito nessa tecla, porque é muito importante. Quem está na operação sabe que às vezes uma conversa é mal interpretada ou não foi dito, então você ter esse histórico para fazer uma auditoria é muito importante. E pensa no olhar do cliente também, né? Se você falou um problema hoje, amanhã você vai ter que repetir o problema que você está falando, você dá a impressão para o cliente que você não está ouvindo ele, que você não está considerando tudo que ele falou. E eu já passei por experiências assim, de atendimento com uma empresa, que eu contei uma história, aí 10 minutos depois eu tive que entrar em contato de novo, tive que contar a história de novo, e no outro dia eu tive que contar a história de novo. Então isso mostrava que a empresa não estava avaliando muito as informações que eu já tinha passado. Sim. E como a gente está falando em reter, quanto mais você tiver continuidade na conversa, mais tempo o cliente vai estar com você. Então ele vai estar com mais tempo de retenção. Com certeza, exatamente. Então alimente, essa palavra alimente é usada mesmo. Alimente o seu cliente, né? Esteja presente. E aí, Jans, para fazer um compilado disso tudo, né? Porque a gente sabe que o comercial tem muitas etapas, tem muitas coisas que precisam ser realizadas, muitas coisas que você precisa pensar para fazer, né? Tem processos, tem pessoas, mas falta uma coisinha, que é a tecnologia. Uma coisinha que faz todo esse compilado aí. E eu te pergunto, como você vê a tecnologia agregando a tudo isso? Eu não vejo ela nem mais só agregando. Na verdade, eu acho que ela já está assim, internalizada nos processos. Sim. Porque, sendo bem sincero, você que está montando um processo comercial para a sua empresa, hoje você não pensa mais em como fazer uma abordagem física. Você pensa em criar um funil, como você falou, em como atrair leads, em como receber essas informações, em como gerar conteúdo, ou seja, você já está utilizando a tecnologia desde a fase inicial. Então, se ela inicia pela tecnologia, uma coisa muito ruim que acontece nos processos, que a gente já costuma ver aí também acontecendo, é você começar por um canal e terminar no canal totalmente avesso do início da conversa. Se você começa um relacionamento com um canal digital, muitas vezes é porque aquele cliente tem mais afinidade de falar por aquele canal. E aí você começa por ali. É bom que você sempre esteja disponível para falar em outros canais também, mas que aquele canal principal ele esteja do início ao fim.
Porque foi o canal que ele gostou de usar. A gente tem até uma frase que é brincadeira, né? Que o pessoal fala que em tempo de WhatsApp, ligação é prova de amor, né? Então a gente geralmente não... E áudio, né? Agora os áudios estão quase um podcast também, tem gente que bota uns áudios muito grandes. Mas agora essa funcionalidade de 2 vezes, assim, mais rápido, 2x. Mas essa frase é bem legal. Às vezes o cliente, ele começou a falar com você, ele gostou do seu atendimento inicial e a tecnologia está ali. Sim. Então mantenha a base tecnológica em todos os pontos. Porque talvez lá no meio ele pode querer até indicar um novo cliente para você através dessa tecnologia. Com certeza. Então é uma forma fluida de você manter a comunicação. Então, se eu for pensar no setor comercial hoje, na verdade até os nomes das áreas no comercial agora já estão mais tecnológicas, né? Então Sim. a gente não... Tudo mudando, né? Tudo mudou. Então a gente precisa ter essa intenção de growth, a gente pensar que a tecnologia hoje ela não tem mais volta. Você colocou no seu processo, você só tem que fazer agora ela otimizar, crescer e se atualizar. Você não pode retirar. Até quem está vendendo bombom e bala na rua tem o Pix lá para fazer o pagamento. Então a gente precisa ter sempre um canal disponível. E hoje eu vejo que não só o setor comercial, mas todas as áreas precisam de um chat como esse, de um módulo como esse. Centralizar, né? Porque você consegue falar e resolver, como você falou, todas as áreas. Exato. É o sonho de consumo de quem está estabelecendo processos. Exatamente, perfeito. Nossa, eu acho que tudo que você falou, eu só adicionaria uma questão que é um lugar só para tudo. É muito importante a gente ter um lugar só, porque existem muitos sistemas no mercado, existem muitas demandas, cada sistema para cada informação, um Trello para processos, outro sistema para fazer qualquer outra demanda. O Trello e o outro sistema para fazer qualquer outra demanda, você pode usar tudo dentro do PAN Chat e dentro do PAN mesmo. O PAN ele é um universo tecnológico, ele tem diversos outros módulos que você pode estar agregando e se comunicando entre eles, né? Então, o PAN Chat é isso, trazendo sempre novas funcionalidades, a gente sempre ouve o nosso cliente para saber as demandas que ele precisa, né? Ele foi desenvolvido dentro de uma empresa que tem as suas necessidades, que ouve outras necessidades de outras empresas. Então, eu acredito que seja isso, né? Uma tecnologia que agregue a sua empresa e que faça com que você tenha a possibilidade de também sugerir demandas. Que você possa, faz total sentido que esse botão está aqui. Então, faça sugestão e muitas delas são aprovadas pela nossa comunidade aqui tecnológica e são implementadas. Muitas, não é pouca, não é da pouca para fora não, são muitas mesmo. Então, eu acredito que isso tudo que você falou, juntando com esses pontuais da tecnologia, eu acho que não tem porquê, né? Não usar uma ferramenta como o PAN. Como bom comercial que eu sou, eu quero até deixar essa informação assim, bem interessante. A gente vem usando também, né? Então a gente cresceu assim, em oportunidades de negócios por causa justamente da possibilidade de a gente ter uma gestão de tarefas, de metas e a comunicação com o nosso cliente. Então é bem simples. Você que está aí, talvez, com algumas dores do que a gente falou aqui, sabe que é um problema que na sua empresa, sabe que é uma coisa que precisa ser tratada e às vezes não é a prioridade para ser tratada. Mas deixa eu te fazer dar uma sugestão, na verdade. Questionamento. Seria interessante você simplesmente iniciar uma conversa para saber o quão fácil ou complicado seria resolver esse problema? Porque é bem simples, a gente tem alguns canais, como a gente foi falado, né? No nosso site, no site da PAN, tem por e-mail, solicitação, comentário aqui na live, direct. A gente até sinal de fumaça, eu acho que a gente ainda não está conseguindo atender. Ainda não, mas no futuro. Mas logo. Mas a gente pede só para que entre em contato, porque se a gente está falando de atendimento, se a gente está falando em continuidade de relacionamento, eu acredito que o seu problema é tão interessante para a gente que a gente deixa todas as portas abertas para que você venha contar o seu problema para a gente, para tentar te ajudar. Eu acho que essa é Nossa, não tem qual mais nada. Enfim, gente, muito obrigada por todos vocês que participaram da live. É importantíssimo ter vocês aqui, ouvir vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, como eu disse, pode mandar mensagem, tanto aqui na live, como pelo direct, pode ser pelo nosso site, que é pan.ws. Estamos aqui para resolver os problemas
e sempre agregar mais valor para a empresa, tá bom? Essa live vai ficar salva no YouTube e vocês vão poder conferir depois. Então, muito obrigada e até a próxima live. Tchau, tchau.